Gálatas 6, 11 a 18. Você pode deixar a sua Bíblia aberta, ou você pode acompanhar aqui na projeção. Eu quero pensar com vocês hoje sobre esse encerramento da carta de Paulo aos Gálatas, não é? Paulo está terminando uma carta muito severa, uma carta com um teor um tanto que fruto da sua indignação de saber que os crentes da Galácia estavam sendo persuadidos a abandonarem a fé em Jesus por conta do judaísmo. Nós vimos isso, não é? Nós vimos isso semana passada e nas outras semanas que estudamos, como que essa indignação, essa dificuldade de Paulo, não é? Em compreender como que um povo que havia sido evangelizado de uma forma tão clara, através de Paulo, poderia agora abrir mão de todos aqueles princípios aprendidos a troco de uma religião que os escravizava. Então, se eu perguntasse para vocês agora, e desse a oportunidade para vocês me apresentarem um resumo do que nós aprendemos, vocês poderiam me dizer assim: Paulo está indignado com o fato de que os gálatas estão facilmente sendo enredados pelos judaizantes, aquele grupo que insistia que um homem, para ser cristão, precisava se tornar judeu primeiro. Pois bem, os gálatas estavam não só ouvindo, mas acatando o que eles diziam. Isso estava deixando Paulo perplexo e, ao mesmo tempo, entristecido de saber que aquele grupo que ele havia evangelizado, havia se doado, estava abandonando a fé em Jesus para abraçar um outro tipo de evangelho, porque era exatamente isso que estava acontecendo. E para encerrar a carta, o que é que Paulo faz? Paulo escreve esse encerramento com as próprias mãos. Aqui nós temos um indício de que Paulo provavelmente tinha, sim, um grande problema de visão, porque ele vai dizer lá atrás que se os gálatas pudessem, arrancariam os próprios olhos e dariam ao apóstolo. Agora, Paulo vai tirar a pena da mão do amanuense, e ele estava, naquele momento, contando com o amanuense. O que era um amanuense? Era alguém que escrevia para outro alguém, não é? Por conta, provavelmente, desse problema de visão que o apóstolo tinha, ele não escrevia suas cartas pessoalmente. Ele contava com o serviço de um amanuense, que aqui poderia ter sido Lucas, poderia ter sido Silas, poderia ter sido um amanuense profissional. Mas agora Paulo faz questão de escrever ele mesmo. O encerramento da carta é escrito pelo próprio apóstolo. É o que ele vai dizer no versículo 11. Veja só. Vede com que grandes letras vos escrevi por minha própria mão. Paulo, ele vai dar um tom de severidade ainda maior, de dramaticidade, e ele quer fazer com que os gálatas percebam o grande erro que eles estão cometendo através dessa escrita que ele mesmo realizou de próprio punho. Irmãos amados, é muito importante que nós entendamos o X da questão aqui. O que é que estava trazendo tanto incômodo para Paulo? O que é, ou qual era, não é, a grande questão abordada pelos judaizantes que incomodou tanto o apóstolo a ponto dele não só escrever essa carta, como também escrever o encerramento dela de próprio punho? Qual era o grande problema? O problema era a circuncisão. Ou seja,
Os gálatas entenderam a mensagem dos judaizantes, eles compreenderam que para ser um cristão tinha de ser um judeu primeiro, erroneamente, claro, eles compreenderam isso, mas para que isso fosse autenticado, selado, registrado, era necessário que eles passassem pelo rito da circuncisão. Eles precisavam ser circuncidados, e eu não vou entrar em detalhes aqui. A circuncisão é uma cirurgia masculina, e depois, se você quiser saber mais, entra lá no Google, digita lá, e você vai ter todas as informações que você quer. Mas o fato é que a circuncisão era a marca do judeu. Todo menino com 8 dias de nascido tinha de ser circuncidado, como Abraão fora. E esse era o sinal do pacto com Israel. Todo menino, e aqui as mulheres eram representadas pelos homens nessa questão, obviamente. Então, para que o menino pudesse ser contado como participante do pacto da aliança que Deus fez com Abraão, ele precisava ser circuncidado. E para que um homem que quisesse se tornar um judeu, obedecendo toda a lei de Moisés, ou pelo menos entendendo que precisava cumprir a lei de Moisés, porque nós vimos que é impossível cumprir a lei de Moisés, a lei tinha um outro objetivo, mas os judaizantes batiam nessa tecla, então não adiantava um homem guardar o sábado, guardar as leis dietéticas, não adiantava para um homem guardar as festas religiosas, se ele não fosse circuncidado, ele não era um judeu de fato. E esse era o grande problema nas igrejas da Galácia. Tanto é que Paulo vai dizer, se vos deixar de circuncidar, da graça vocês caíram. Porque Paulo entendia, meus amados irmãos, como ninguém, que a circuncisão, que era a marca do judeu, não é? Dava ao menino o status de judeu. E era justamente isso, exatamente isso, não é? Que os judaizantes insistiam em observar em todas as igrejas nas quais eles chegavam. Foi assim lá em Corinto e era assim também nas igrejas da Galácia. Só que havia uma grande questão que Paulo vai trazer à tona agora. Qual era? Nem mesmo os judaizantes conseguiam cumprir a lei de Moisés. Porque eu repito, irmãos, é impossível você cumprir 613 preceitos sem escorregar em nenhum deles, sem falhar em nenhum deles. E a lei de Moisés compreendia 613 mandamentos. Então, o próprio Paulo vai dizer lá no capítulo 3 de Gálatas, que aquele que não observa tudo que está escrito no livro da lei é maldito. Então, não é o caminho. Para você chegar até Deus, o caminho não é a lei, o caminho não é a circuncisão, o caminho não é a judaização da sua fé, o caminho é Cristo Jesus. Paulo deixava isso muito claro. Mas os crentes da Galácia estavam aderindo a essa ideia e muitos deles estavam sendo circuncidados. Mas Paulo quer mostrar o seguinte, que nem mesmo os judaizantes guardavam a lei de Moisés. Então por que eles exigiam isso daqueles que eles ensinavam, doutrinavam, se eles mesmos não guardavam? É porque eles tinham medo de uma coisa. Sabe o que era? Eles tinham medo de serem perseguidos. E qual era o grupo que perseguia os cristãos na época de Paulo? Os judeus. Paulo sofreu terríveis perseguições por causa dos judeus. Os judeus queriam Paulo morto e queriam acabar com o cristianismo. Depois é que o Império Romano vai entrar na pauta, principalmente quando é estabelecido o culto ao imperador. Mas num primeiro momento, quem perseguia a igreja eram os judeus. E esses judaizantes, muitos deles, mesmo não cumprindo a lei, exigiam dos outros que a lei fosse cumprida e que os outros, no caso aqui os prosélitos, aqueles que não eram judeus, mas que queriam se tornar judeus, fossem circuncidados, porque assim eles não seriam perseguidos. Eles tinham medo da perseguição. Veja o que Paulo vai dizer aqui, versículos 12 e 13. Todos os que querem mostrar boa aparência na carne
esses vos obrigam a circuncidar-vos somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Porque nem ainda esses mesmos que se circuncidam guardam a lei, mas querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Irmãos, a cruz era um escândalo para os judeus. Os judeus não aceitavam que o seu Messias fosse morto numa cruz. Então, como o cristianismo era a religião da cruz, obviamente que os judeus perseguiriam os cristãos, porque era vergonha para um judeu entender que o Messias que eles aguardavam fosse pregado numa cruz, que era a forma mais ignominiosa de morte que poderia existir naqueles tempos. Tanto é que Paulo, quando escreve aos Coríntios, no capítulo 1, versículos 22 e 23, ele vai dizer o seguinte: porque os judeus pedem sinal, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Isso se dá também muito em parte por conta da zombaria que Pilatos fez para com os judeus quando matou Jesus na cruz. Vocês se lembram que ele colocou uma tabuinha por cima da cabeça de Jesus, escrito assim: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Todas as pessoas que passavam e liam aquela plaquetinha, de certa forma, zombavam dos judeus. Aquilo para os judeus foi uma zombaria, era uma vergonha. Tanto que os líderes religiosos pediram a Pilatos uma coisa: não escreva que ele é o rei dos judeus, mas que ele disse que era rei dos judeus. E aí Pilatos responde assim: o que escrevi, escrevi. Então, quando alguém dizia que Jesus era o Messias e esse Jesus havia sido pregado numa cruz, isso era uma vergonha para os judeus, isso era um escândalo para os judeus. Os judeus eram tratados com escárnio toda vez que isso era promulgado. Então eles odiavam o cristianismo, eles queriam acabar com os cristãos, não é? E todo judeu era circuncidado. Então esses judaizantes que não conseguiam guardar a lei, eles exigiam que os gálatas guardassem a lei e que eles fossem circuncidados, porque eles não queriam de maneira nenhuma, de forma nenhuma, enfrentar algum tipo de perseguição como o apóstolo Paulo enfrentou. Tanto é que ele vai dizer no versículo 14, veja só: mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Posso dizer uma coisa para vocês, bem atual? Irmãos, percebam o que eu vou dizer para vocês. Muitos pregadores de hoje têm vergonha de pregarem a cruz. Têm vergonha de pregarem o evangelho de Jesus. Por quê? Porque a cruz sempre foi, é e continuará sendo um embaraço, uma pedra de tropeço, um espinho na carne. Pregar sobre a cruz não enche sua igreja. Pregar sobre a cruz faz com que pouquíssimas pessoas busquem o evangelho. Os batismos são menos, batiza-se menos, as classes de doutrina muitas vezes não enchem de pessoas, porque as pessoas hoje em dia, elas não querem um evangelho que as incomode, que lhes traga desconforto, e é justamente o evangelho da cruz que faz isso com as pessoas. Então o evangelho de hoje é um evangelho onde não se prega mais sobre a cruz. Não se fala mais de sacrifício, não se fala mais de condenação, não se fala mais de inferno, não se fala mais de pecado. Pecado hoje mudou, o termo pecado foi mudado, a nomenclatura pecado já não existe mais. Hoje é problema, fraqueza, doença, dificuldade, até a terminologia é mudada hoje para quê? Para atrair pessoas. Então, assim como aqueles judeus tinham dificuldade, medo de serem perseguidos e não aceitavam a cruz e procuravam
a todo momento ocultar a cruz e ensinavam para os Gálatas que eles tinham de ser circuncidados, objetivando com isso se guardarem das perseguições, a mesma coisa acontece hoje. Quanto menos você falar da cruz, quanto menos você pregar sobre a cruz, mais popular e mais likes você ganhará no Instagram. Essa é a verdade. Quanto menos você tocar nesses assuntos incômodos do Evangelho, mais seguidores você terá nas suas redes sociais. Entende? Porque a cruz continua sendo escândalo para muitas pessoas até hoje. Pregar sobre a cruz até hoje é um escândalo. Sabe por quê? J. Blanchard, ele disse o seguinte: a cruz de Cristo sempre será ofensiva para o homem natural. Todo aquele que não se gloria na cruz, que não se alegra na cruz, é natural, não compreendeu o Evangelho de Jesus Cristo. Porque o Evangelho de Jesus Cristo é o Evangelho da cruz. Então Paulo está dizendo, esses que estão exigindo de vocês a circuncisão, eles estão fazendo isso porque têm medo de serem perseguidos, têm medo de serem atacados, têm medo de serem tratados como desertores. É por isso que eles ficam exigindo isso de vocês. Eu não me gloriarei em outra coisa a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. A cruz, irmãos, é a nossa bandeira. Não tenha vergonha da cruz. Não tenha vergonha da cruz. E aí Paulo vai dizer no versículo 15, veja só, ele vai pôr um ponto final nessa questão. Porque em Cristo Jesus, por que eu estou dizendo isso para vocês, Gálatas? Porque em Cristo Jesus, preste atenção, irmãos, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma. O importante, não é? É ser uma nova criatura. Observe que não há mais essa necessidade. Paulo está dizendo, o importante é o que aconteceu com vocês. Vocês foram transformados. Vocês foram lavados no sangue do Cordeiro. Vocês foram transformados numa nova criação. Isso é que é importante. E isso independe de lei, independe de circuncisão, independe de cirurgias feitas na carne. É por isso que nós, e aqui eu quero que vocês entendam a nossa preocupação, porque o menino judeu, ele era inserido no pacto da aliança a partir do momento que era circuncidado. Mas a fé cristã não é uma imposição. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. É por isso que nós não batizamos recém-nascidos. Porque nós não acreditamos que, ao batizar um recém-nascido, ele será inserido no pacto da graça, porque para ser inserido no pacto da graça, ele precisa professar a sua fé em Jesus Cristo. E um recém-nascido não tem como fazer isso. É por isso que nós não batizamos recém-nascidos. Porque nós não conseguimos olhar para o batismo de um recém-nascido com o pano de fundo da circuncisão, como alguns dizem, porque assim como o menino era aceito no pacto da aliança abraâmica, através da circuncisão, o menino cristão é aceito no pacto da graça pelo batismo. Me desculpem, mas não há como comprovar isso biblicamente. Porque Paulo está dizendo no versículo 15, a incircuncisão, a circuncisão perdeu o seu objetivo. O que me marca hoje, o que me faz ser participante da graça, aquele que me sela, não é a circuncisão, mas é o Espírito de Deus. Não é isso que Paulo vai escrever aos Gálatas? Quando ele diz, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. O selo de Deus na minha vida é o Espírito Santo, irmãos. Não é mais uma microcirurgia, entende, queridos? É isso que Paulo está mostrando aqui. Então, Paulo está mostrando que quem faz parte do povo de Deus são aqueles que entenderam essa questão da graça de Deus. Quem ainda estava preso nas velhas práticas da lei, não compunha o povo de Deus. É o que ele vai dizer no versículo 16. E a
todos quantos andarem conforme esta regra. Que regra? A regra de entender que em Cristo nós somos uma nova criação, a regra de entender que não há mais necessidade de circuncisão, a regra de entender que a lei mosaica cumpriu seu papel. Todos quantos andarem conforme essa regra, paz, misericórdia sobre eles e sobre todo o Israel de Deus. Irmãos, nós batistas não somos dispensacionalistas. Para nós só existe um povo de Deus na terra. Não existem dois povos. Deus não tem dois povos na terra. Ele tem um povo. Qual é esse povo? É aquele povo composto de todas as tribos, raças, línguas e nações. É o Israel de Deus. Entende? Então nós precisamos entender, irmãos, que Paulo está dizendo, para fazer parte desse Israel de Deus, você tem que compreender o que Cristo fez. Você tem que olhar para a cruz. Você não tem que olhar para a lei, você tem que olhar para a cruz. E não ter vergonha dela. Compreender o objetivo. Compreender que alguém morreu nela por você. Quando isso acontece, nós realmente passamos a fazer parte do Israel de Deus. E aí Paulo vai dizer no versículo 17, o versículo que me balançou. Ele vai dizer o seguinte, parece que ele está bem enfático aqui, parece que ele está bem bravo aqui. E ele vai dizer, desde agora, ninguém me inquiete. Não venham com essa conversa de circuncisão. Não venham com essa conversa de que eu preciso ter uma marca no meu corpo para ser identificado como povo de Deus. Eu não quero saber desse negócio de circuncisão. Eu não quero saber desse negócio de que eu preciso ter uma marca no meu corpo. Porque eu já trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. O que Paulo quer dizer com isso? O meu corpo está todo marcado. Marcado de açoites, marcado de varas. Eu fui apedrejado. Se você quiser entender melhor isso, você tem que ler 2 Coríntios capítulo 11. Ali você vai ver quais são as marcas de Paulo. O meu corpo já está cheio de marcas por amor a Jesus. Eu não preciso de mais uma. Eu não preciso de mais uma. Ninguém sofrera tanto por amor a Jesus como o apóstolo Paulo. Ninguém sofreu. Não é? Era isso que os judaizantes temiam. O que os judaizantes temiam? Sofrimento, perseguição, prisão, açoites. Mas Paulo enfrentou tudo isso. Eu fico imaginando, se vocês me permitem, contemplar as costas de Paulo. Eu fico imaginando Paulo tirando a sua roupagem e nos mostrando a sua carne desnuda. E eu fico imaginando essa carne toda marcada de chicotes e açoites ao longo de todos os anos de seu ministério, porque se tem uma palavra que foi a tônica da vida de Paulo por amor a Jesus, essa palavra é sofrimento. Aí ele vai dizer, eu não quero que vocês me venham com esse assunto de circuncisão, de marcas no meu corpo. Eu já tenho no meu corpo muitas marcas por amor a Jesus. Ah, irmãos, como isso me quebrantou. Porque eu fiquei pensando em mim. Eu fiquei pensando, que marcas eu tenho no meu corpo por amor a Jesus? Que marcas nós temos? E aí no versículo 18 ele fala assim, a graça. Aquilo que ele tem defendido em toda a carta, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é a lei de Moisés, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Eu quero aprender com vocês aqui algumas aplicações para a nossa vida, algumas coisas que Deus falou no meu coração e eu quero compartilhar com vocês. Primeiro, em que temos nos gloriado? Na cruz de Cristo ou na religião confortável? O que pesa mais para você? Viver um cristianismo confortável, onde você não tem dificuldade, você não tem problema, você não tem ameaça, você não tem afronta, ou é a cruz de Cristo que te coloca em rota de colisão com o mundo, porque cada dia
fica mais difícil nesse mundo ser um cristão, porque nós estamos sendo atacados de todos os lados e de todas as maneiras, e todo aquele que permanecer fiel a Jesus vai ser perseguido. Então, o que é que tem nos trazido alegria para o seu coração? É o evangelho da cruz? É a cruz de Cristo Jesus? Ou é a religião confortável onde nada é cobrado de você, você pode fazer o que quiser, quando você quiser, da maneira que você quiser? Porque essa religião existe, acreditem. Essa religião confortável existe. Existe um cristianismo hoje que não cobra nada de ninguém. Existem líderes religiosos hoje que não cobram nada de ninguém. Certa atriz muito famosa na década de 80, ela posou nua para uma revista masculina e ela disse com todas as letras que ela era cristã evangélica de uma determinada igreja. E aí perguntaram para ela como é que ela conseguia conciliar essa questão de expor o corpo numa revista masculina com a questão da fé, e ela disse nessa entrevista que não havia a menor dificuldade, porque antes ela havia conversado com o pastor dela, e o pastor dela havia dito para ela que ela poderia seguir com a vida profissional dela tranquilamente, porque eram coisas distintas. Entende, irmãos? Então há muitos líderes hoje que não cobram nada do povo de Deus, há muitos líderes que, assim como o povo de Deus, também não querem ter problemas, querem viver de forma confortável. Essa religião existe, esse cristianismo confortável existe, mas eu pergunto para vocês, é o verdadeiro cristianismo? É o cristianismo ensinado por Jesus Cristo? Eu já disse essa frase na igreja e torno a dizê-la. C.S. Lewis disse o seguinte: se você está à procura de uma religião que o deixe confortável, definitivamente eu não lhe aconselharia o cristianismo. Só que hoje eu fico pensando, será? Porque existe um cristianismo paralelo vivendo no mundo hoje. Um cristianismo da paz, do amor, do pode tudo. Não há nada que você precise fazer, além de vir à igreja e, claro, deixar a sua contribuição. Então, em que temos nos gloriado? Na cruz de Cristo ou na religião confortável? Segunda coisa, quais têm sido, tenhamos coragem para responder, quais têm sido as marcas que a fé em Cristo tem produzido em nós? Eu quero perguntar para a igreja reunida aqui nesta manhã, da qual eu faço parte, e essa pergunta também é para mim: temos sido ameaçados por alguém? Alguém já te ameaçou de processar porque você foi contra um posicionamento daquela pessoa? Você já foi ameaçado de morte por defender a sua fé? Lá na sua escola, você que estuda, você que faz faculdade, você tem sido perseguido pelos seus amigos de escola porque você é um cristão? Quais são as marcas de Cristo na nossa vida? Onde é que estão as marcas de Jesus em nós? Onde é que estão as dificuldades por amor a Jesus? Observe como nós temos vivido diante do Senhor. Não há nada que nos impeça, ou não há nada que nos traga dificuldades quando dizemos ser cristãos. Muitos, inclusive, aplaudem o fato de você ser um cristão. Quais são as marcas? Onde é que estão as marcas? Tem uma frase que diz assim: há um grande mal reinante no cristianismo atual: olhos enxutos e joelhos lisos. Onde é que estão as marcas no nosso coração? Respondamos, igreja. Nós temos chorado por aqueles que se perdem, por aqueles que estão indo para o inferno. Você tem chorado por aquele parente seu que você sabe que não é salvo e está indo para o inferno. Será que nós estamos realmente com a nossa alma, o nosso coração entenebrecido pela tristeza de saber que os nossos entes queridos não querem saber de Cristo? Temos chorado por alguém? Nós temos sofrido por saber que milhões morrem sem Cristo?
Os seus vizinhos já ouviram falar de Jesus? A sua família já ouviu da sua boca o evangelho de Jesus? Você tem calejado os seus joelhos em oração por aqueles que se perdem? John Knox, um dos grandes reformadores, ele dizia nas suas orações: Senhor, dá-me a Escócia, senão eu morro. Senhor, me dê a Escócia, senão eu morro. Era o sentimento presente no coração de John Knox. Entende? John Wesley dizia, o mundo é a minha paróquia. Eu pergunto para os irmãos, muitas vezes nós nos contentamos em entregar uma oferta para missões e falamos, já fiz minha parte. Não, é apenas uma das questões quando você oferta, porque missões não é apenas entregar um valor financeiro, missões é se colocar de joelhos diante de Deus, missões é contribuir, missões é pregar, missões é falar de Jesus, independente do preço que isso signifique. Ah, irmãos, onde é que estão as marcas de Cristo em nós? Estamos muito acomodados, temos nos tornado extremamente materialistas, narcisistas, hedonistas. Olhamos muito para nós mesmos, mas nada de marcas de Cristo em nós. Paulo podia dizer, eu não quero que ninguém fale de marcas comigo, porque eu sei bem o que é isso. O meu corpo está todo marcado por causa de Jesus. Eu pergunto, estamos com o nosso coração marcado por causa de Jesus? Nossa alma está marcada por causa de Jesus? Como é que está a nossa vida diante do Senhor? Podemos dizer como Paulo? Sejamos sinceros, podemos dizer como Paulo hoje, trago no meu corpo as marcas de Jesus. Podemos? Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus coloque mais amor no nosso coração. Às vezes nós nos preocupamos com tantas coisas, sim ou não? Nos preocupamos com tantas coisas, mas com aquelas com as quais nós deveríamos nos preocupar, não fazem parte da nossa lista de prioridades. Precisamos estar diante do Senhor, falando, Senhor, eu preciso de marcas na minha vida. Eu não tenho sido marcado por amor a Jesus. Senhor, o meu cristianismo tem sido fácil demais. Eu tenho vivido de uma maneira muito longe. Eu estou muito aquém do modelo que eu precisava ser. Nós precisamos mudar isso, irmãos. Precisamos pedir a Deus nas nossas orações, Senhor, põe amor no nosso coração, a ponto de que tudo o que fizermos, seja dentro da igreja, na igreja, com a igreja, seja fora dela, tudo o que fizermos contribuir para a glória de Deus, não importam as marcas que isso possam causar em nós. Nós precisamos de marcas. O que é que a igreja de Cristo precisa hoje? Marcas. É por isso que quando eu vejo essa situação ganhando corpo, me perdoem aqui, eu não quero entrar num atrito com você, eu não quero entrar num embate com você, eu não quero debater com você, eu respeito sua posição, mas quando nós olhamos para as redes sociais e nós começamos a observar leis que são criadas aqui e ali, leis que vão dificultando o trabalho da igreja, leis que querem amordaçar a igreja, leis que querem cercear a igreja, que querem colocar a igreja dentro de um quadradinho, leis que visam prejudicar a igreja. Eu vejo pessoas dizendo nas redes sociais, misericórdia, que Deus tenha misericórdia, que Deus não permita. E eu fico calado, sabe por quê? Porque lá no meu coração eu me pergunto se isso não é necessário para mudarmos. Nós estamos precisando, irmãos, estamos precisando de um pouco mais de dificuldade para sermos cristãos. Estamos precisando de um pouco mais de aperto. Estamos precisando de um pouco mais de perseguição, um pouquinho de perseguição, para que a fé no Brasil possa ser peneirada. Por que você não vê heresia? Por que você não vê esse evangelho maldito da prosperidade, esse evangelho coaching sendo pregado em países onde há uma ferrenha perseguição à igreja? Por que eles não vão estabelecer igrejas lá? Porque eles não querem se gloriar na cruz de Cristo.
Eles estão em si mesmados, pensando só em si mesmos, pensando em encher os bolsos. Essas igrejas não vão para esses países da África, eles não vão para os países do Oriente Médio. Por que não vão para lá? Porque lá, se você pregar sobre Jesus, você pode sair de casa hoje e não voltar à noite, porque ou você foi preso, ou você foi morto. Mas uma coisa eu sei, esse povo que morre por Jesus lá, vai para o céu com marcas de Cristo. Onde é que estão as nossas marcas? Onde estão as nossas marcas? A última aplicação dessa manhã. Não tenhamos vergonha do evangelho da cruz. Foi ele que nos mudou. Você é uma nova criatura? Você é uma pessoa diferente? Sabe o que foi que fez isso acontecer? O evangelho da cruz. O evangelho de Jesus. Foi ele que mudou você. Então por que ter vergonha dele? A minha oração é que essa igreja não tenha vergonha do evangelho da cruz. Vamos cantar sobre a cruz. Vamos pregar sobre a cruz. Vamos defender a cruz. Vamos nos gloriar na cruz. Não vamos ter medo de sermos perseguidos por causa da cruz. Não facilite as coisas, meu irmão. Hoje o irmão Antônio Marcos colocou uma frase lá no grupo dos homens sobre essa questão de ofendermos as pessoas, de provocarmos inimizades. Entende? Isso vai acontecer. Se você não tiver vergonha do evangelho da cruz, marcas começarão a ser colocadas em você. Nós precisamos de marcas. As marcas de Cristo. Vamos orar? Deus Todo-Poderoso, louvado, glorificado, engrandecido e exaltado seja o Senhor. Deus, nós temos muitas falhas, nós temos muitos erros, nós temos muitos defeitos. Mas, ó Senhor, permita, ó Deus amado, que essa igreja não tenha vergonha da cruz. Que esta igreja não tenha vergonha do evangelho de Jesus Cristo. Deus, coloque marcas em nós. Nós precisamos de marcas. Coloque marcas no nosso coração, coloque amor em nós. Faça com que nós o amemos com toda a força do nosso coração. Faça com que nós amemos o próximo, amemos a obra missionária, amemos as pessoas. Não importa, Senhor, se isso vai nos trazer dor e sofrimento. Não importam as marcas que isso produzirá em nós. Mas ajude-nos a amar verdadeiramente o Senhor, acima de tudo e de todos, a ponto de que tudo que fazermos para a glória de Deus. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos, ó Pai, coloque esse amor no nosso coração, retire de nós tudo aquilo que é supérfluo, retire de nós tudo aquilo, ó Pai, do qual não precisamos. Retire do nosso coração todo engano, toda mentira, toda falsa religião, todo falso credo. Coloque em nós a verdade. Aumente nosso amor, nossa fé, nossa confiança e principalmente o nosso desejo de servi-lo. Retira de nós a mediocridade, a superficialidade, para que possamos começar a ter marcas no nosso coração. Precisamos de marcas, Senhor. Nos dê marcas por amor a Jesus. Obrigado por essa carta tão importante, essa carta tão maravilhosa. Que o Senhor seja glorificado, ó Deus, pela vida de Paulo e por tudo que aprendemos aqui nesse momento. Que o nome do Senhor seja glorificado. E é no nome de Jesus que oramos. Amém.